Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje é nosso primeiro encontro, né? A nossa primeira aula, que é a aula sobre o coração e a sua função. Bom, é apenas uma aula introdutória para a gente conhecer um pouco do coração e relembrar quem é esse coração, apesar de ser uma pergunta muito complexa, né? É importante a gente entender quem é o coração. Nós vamos falar sobre ele nos nossos 24 encontros aqui no curso, preparados com muito carinho. Mas a gente vai conversar muito sobre ele. Mas quem é, afinal de contas, esse coração? É uma bomba ajustável. Sim, é uma bomba que se ajusta. Se ajusta a demandas metabólicas, se ajusta ao repouso, se ajusta a diferentes gradientes de pressão, se ajusta a toda vez que ele precisa trabalhar um pouco mais, ele é demandado a trabalhar um pouco mais. Didaticamente, a gente comenta que são duas bombas funcionando separadamente, cada uma de uma forma bem particular e que gera pressões diferentes. Isso é didático, né? Nós vamos aprender sobre o ciclo cardíaco e lá a gente vai ver que em alguns momentos eles estão trabalhando no mesmo momento para garantir algumas propriedades. Mas relembrando que é muito importante, o coração é um órgão considerado uma bomba propulsora, certo? Que vai ejetar aí um volume de sangue carregando oxigênio e nutrientes a todos os tecidos e os resíduos e substratos são extraídos aí pelo sistema venoso, né? Pelo retorno venoso. É importante a gente entender que, de fato, o que mais vai trazer com que a gente consiga aplicar um conhecimento da anatomia para a prática, especialmente da fisiologia, é a gente entender essas diferenças de gradiente, de pressão que o coração exerce. Se a gente olhar essa figura aqui, a gente sabe que o lado direito ele precisa vencer a resistência para abrir a válvula pulmonar, para ir lá para o pulmão, sofrer hematose, cair no átrio esquerdo, para abrir a mitral ou bicúspide, cair no ventrículo esquerdo. Esse, por sua vez, vai ter que gerar um gradiente de pressão muito maior. Concorda que para abrir a válvula pulmonar e esse sangue lá para o pulmão sofrer hematose, a distância é menor, apesar de ter pressões intrapulmonares, apesar de ter a resistência, apesar de ter todas as características pulmonares, ele gera uma resistência. Agora, o ventrículo esquerdo tem que gerar uma diferença de pressão muito maior, porque ele tem que perfundir o dedinho lá do pé. Então, observem que tem diferentes gradientes de pressão para vencer diferentes resistências. Aqui também na aorta, eu tenho que vencer a resistência para perfundir cérebro, infinitamente menor essas pressões. Nós vamos aprender a conhecer essas pressões que funcionam dentro da câmara na sístole e na diástole. E o coração, como eu disse para vocês no início, acaba se ajustando a diferentes demandas. Ora, se você faz exercício físico, consequentemente a demanda vai ser maior. Maior vai ser a frequência cardíaca, mais distensão meu ventrículo tem que fazer, aumenta o volume, melhora a ejeção, né, num exercício físico. Durante o repouso, eu tenho aí um percentual menor dessa demanda. Ele trabalha um pouco menos. Mas a gente precisa entender algo muito importante que são as doenças, né? Que infelizmente a característica fisiológica ela trabalha para atender as demandas e ele se autoajustar. Quando a gente está em um processo de doença, muitas vezes o coração, dependendo da idade, da comorbidade, ele não consegue fazer esse autoajuste. E ele não consegue fazer a diferença de gradientes de pressão necessários para vencer algumas resistências e muitas vezes ele precisa de fármacos para dar essa ajuda para ele, certo? Bom, a gente sabe que o coração é localizado no mediastino, mas não é bem no meinho, né? Ele é inclinado um pouquinho para frente, virado para a esquerda, olhando para baixo, eu sempre falo isso. Isso a gente vai voltar a falar muitas vezes, que o coração é para frente, inclinado para a esquerda, olhando para baixo.
porque isso faz a gente entender eletrofisiologia. Se você souber essa posição do coração, você mata várias coisas na hora do eletro, tudo bem? E que ele é localizado aí no mediastino, entre os pulmões, né? O ápice dele acaba repousando sobre o diafragma aqui. A gente vai falar sobre isso numa aulinha só de localização in situ. E a base dele acaba ficando aqui entre o segundo e terceiro espaço intercostal, na altura da subclávia. Essa localização tem uma influência para a gente nos nossos cuidados, na ausculta, né? Na hora de um exame de imagem, para a gente identificar que a localização está um pouquinho diferente do que a gente aprendeu, ele pode estar com alguma doença relacionada ao miocárdio. E também a localização nos ajuda muito a entender a eletrofisiologia. Essa cavidade mediastínica aqui, a gente vai conversar até de ser um pouquinho de mobilidade e sobre as camadas para vocês entenderem melhor como é que funciona a estrutura, tá bom? Até a próxima aula.